da Boleia foi até Porto Ferreira para conversar com o dirigente sindical Claudinei Natal Telegrini, presidente do Sindicam, da Abicam e da Federação dos Caminhoneiros de São Paulo. Ele fala sua opinião sobre a Lei 12.619 e as ações tomadas junto à sua base para a discussão da mesma. Confira. Na sua opinião, como é que está e qual a importância da Lei 12.619? Alguns contra, alguns a favor, discussão eterna, mas eu acredito que a Lei 12.619 é um divisor de água. Antes dela nós não tínhamos nada, não era regulamentado, várias profissões aí sendo regulamentado ao longo do tempo, e nós que transportamos todas as riquezas desse país já desde o início da descoberta do país, nós não temos uma regulamentação. Ótimo. Lê do engano aquele que achava que a lei ia sair perfeita. Nós já tínhamos essa experiência, a lei do vale pedágio. Quantos reajustes nós tivemos que fazer nela e até hoje ela também não é cumprida. Então, nós tivemos uma grande discussão com a base nossa, no interior do estado, levamos o nosso pleito para Brasília, nessas audiências públicas encabeçadas pelo deputado federal Nelson Marqueselli, que abriu a Câmara e trouxe uma base de deputados para estar discutindo isso junto, e com eles vieram o pessoal do agronegócio, vieram as empresas, vieram os embarcadores, vieram os empregados seletistas, e nós conseguimos avançar em muito. Existiam algumas arestas, por exemplo, o absurdo de o caminhoneiro ter que ficar 11 horas parado. Isso não existe. E obrigado a parar onde, quando ele não queria. Ele era obrigado a parar por força de lei. Simplesmente ele era obrigado a parar e ficar ali. Em lugar inseguro, em lugar incerto, sem segurança, sem lugar para tomar um banho, para comer uma comida decente e limpa. Não é assim. A sugestão foi nossa, do grupo de discussão, para que essas 11 horas fosse modificada para 8 horas dentro do período das 24 horas do dia. Ninguém está falando nas 4 horas mais meia de descanso. Isso é uma situação que vai ser levada na baila para discussão, outra situação. O que estava atrapalhando, atravancando a lei, era essas 11 horas que a gente teria que ficar parado obrigatoriamente. Hoje não. Hoje eu posso, ainda não, me desculpem, tá? Vai ser passado pelo Congresso de novo, vai ser alterado, sim. Existe até o próprio Ministério do Trabalho, a própria Procuradoria do Trabalho estava nessa discussão e vê com bons olhos isso, que o caminhoneiro possa descansar quando ele está cansado e não quando ele está obrigado. Eu posso, dentro das 24 horas, dormir 2 horas aqui, andar mais 3, 4 horas, dormir mais 1 hora, andar mais 3, 4 horas e descansar mais 1 hora. Eu sei quando eu estou cansado e não a lei me obriga a descansar quando eu não estou. Como é que você analisa ou como é que você vê a forma de controle da carga horária? Olha, é uma situação, outra discussão que nós estamos tendo lá também. Por conta do caminhoneiro sair de São Paulo e ir ao Recife, subir Teresina, como é que ficaria? Ele vai ter que ficar parado o final de semana no Recife, sendo numa sexta-feira à noite, e ficar o sábado e o domingo lá, sendo que poderia estar em casa. Então, tudo isso foram dadas várias sugestões, inclusive banco de horas, mas com um limite nesse banco de horas, que ele não se atravessasse, tá? Porque senão fica muito complicado, se engessa muito, o caminhoneiro é obrigado a ficar parado da sexta-feira até a segunda-feira, fica tantas horas parado. A pergunta que eu faço aos senhores, você fica durante o final de semana 11 horas dentro da tua casa? Então, eu acho que nós temos que achar um meio ainda, nós temos que achar uma fórmula, se é com banco de horas, mas que isso seja controlado, que realmente seja feito banco de horas, que esteja o descanso, que esteja a remuneração, para que a gente consiga mudar. Por exemplo, uma outra sugestão, em vez de 2, nós conseguimos ampliar para 4 horas extras. Então você consegue começar, mesmo o caminhoneiro, o empregado, o seletista, consegue ter uma situação para ganhar um pouco mais, para não ficar preso no imposto de combustível onde ele não quer parar. Há uma confusão muito grande, tanto no empresariado como no motorista CLT, em que hora é considerado tempo de espera. Como é que você vê isso?
Alguns acham que o tempo de espera vale como tempo de descanso. Outra, a Confederação Nacional dos Transportadores Terrestres, a CNTTT, acha que não. Então, isso são situações que não cabe a nós agora, nesse momento, tentar resolver todo o problema da 12.619. Nós temos que fazer isso em partes, já conseguindo diminuir de 12 para 8, conseguir fracionar esse tempo de descanso, já vai ajudar em muito. A gente conseguir essa discussão sobre o banco de hora também vai ajudar em muito, mas eu acredito que nós vamos ter que discutir mais a lei. Ano que vem, no outro ano, nós vamos ter que levar, porque o sistema de transporte de carga está mudando dia a dia, não ano a ano, dia a dia ele está mudando no país. Como você analisa e como é que você vê uma possibilidade de chamar o conjunto das lideranças e tentar unificar uma proposta para ter mais força frente ao empresariado? Maus empresários, não o empresariado, mas os maus empresários, maus embarcadores em todo o setor, maus caminhoneiros, em todo o setor tem sempre a laranja podre, que não quer que o setor se organize. O próprio governo, num certo momento aí, gostava que quanto pior, melhor. Ele tinha ali 3 segmentos ali, 3 cabeças de sindicatos. Falando em nome de uma categoria nova. Da mesma categoria, e sou eu, e infelizmente o caminhoneiro que estava lá na base da pirâmide era o mais atingido. De um ano para cá, de setembro para cá, nós conseguimos um avanço muito grande, pelo menos dentro do estado de São Paulo. Estamos trabalhando isso em Minas, estamos trabalhando isso no Rio de Janeiro e até no Rio Grande do Sul. Existiam 3 vertentes, e na verdade nós conseguimos unir 2. Em agosto do ano passado, reuniu-se todos, traçou-se uma linha de trabalho, foi fundada a FECAM São Paulo, a Federação dos Caminhoneiros do Estado de São Paulo, a qual eu fui eleito presidente. Hoje essa federação está com 18 sindicatos, provavelmente semana que vem nós teremos mais um sindicato filiado a nós, tá? E nele se reúnem tanto sindicatos que eram ligados ao Nélio Botelho no Rio, como sindicatos que eram ligados ao José da Fonseca Lopes. Hoje, todos esses sindicatos falam a mesma língua. Nós temos reuniões regulares de trabalho para ver a situação de cada região, pontuar os problemas de cada região e estar levando isso para Brasília, para o Ministério do Transporte, para a NTT, para a Confederação Nacional de Transporte, que nós somos filiados e que nos auxilia a todo momento quando a gente precisa. Então, isso está mudando. Tanto é que houve todo esse debate em Brasília por conta dessa união. Porque se o governo soubesse que estava todo mundo, cada um puxando para um lado, cada um com uma linha de trabalho, o governo ia continuar deixando do jeito que estava. Existe a possibilidade de pensar em assembleia por posto, pensar numa discussão nessa linha? Existe. E eu acho que é o certo. Nós estamos iniciando um trabalho com uma Câmara de discussão. Nós vamos trazer nós estamos dividindo isso por região, e vamos fazer isso nas prefeituras, trazendo o governo, trazendo o setor patronal, trazendo o setor seletista, trazendo os autônomos. Isso são representantes lá de baixo, tá? Não são só trazendo sim os representantes de sindicatos, mas nós queremos os caminhoneiros, tanto empregados como autônomos, como os embarcadores. Nós queremos estar discutindo isso também. Não simplesmente eles ficarem sabendo pela televisão o que está sendo discutido em Brasília e não entender aquilo que o repórter disse. Então, nós já tivemos algumas discussões, nós já tivemos algumas reuniões com um grupo de caminhoneiros, inclusive com grupos de empresários, e está concluindo por um lado só. Como fazer para conscientizar o caminhoneiro que é importante ele ter ciência do imposto sindical e procurar sua entidade sindical? R$90 por ano. Se a gente dividir isso, não dá 10 cruzeiros por mês. Entidades sérias, entidades representantes de caminhoneiros, entidades que lutam, que estão ali, elas sobrevivem basicamente da contribuição sindical. As nossas entidades, nós damos atendimento jurídico, aqui nós recebemos o caminhoneiro e aqui nós tratamos dele cheque sem fundo, nós tratamos para ele estadia, todo o sistema de transporte rodoviário de carga, na parte jurídica, é tratado pela parte jurídica do sindicato, isso gratuitamente.
Então eu acho que o caminhoneiro ele tem que se conscientizar. É mais barato do que a cerveja que ele não deve tomar na rodovia, porque é proibido beber e dirigir. Tá? Então fica muito mais barato para ele. Ele ter isso aí, ele tem o atendimento de entidades sérias. Ele tem que saber se o município dele pertence a que base sindical, a que sindicato ou representa, para que ele possa recolher. E não como acontece muito, e esse ano aconteceu novamente, de entidades até de fora do estado de São Paulo, fazer um derrame de guias de contribuição de sindical, 70, 80, 90 mil guias que foram despejados dentro do estado de São Paulo, na base de todo mundo. Aí o nosso amigo caminhoneiro acaba, por desconhecimento, não, eu quero pagar, eu quero estar legalizado com o meu sindicato, vai lá e recolhe a guia de um sindicato que não é o da base dele, que não é nem do estado dele. Infelizmente ele vai ficar em aberto. Então, prejudicando o seu sindicato, prejudicando aquele atendimento que a entidade que está perto dele, que está ao lado dele, pode dar para ele. Em contrapartida, acaba enriquecendo certos sindicatos aí, de gaveta às vezes até, e muitas vezes, e deixando o presidente ali muito tranquilo para fazer sei lá o quê. E por isso eu defendo sim a fiscalização do Ministério Público em cima das despesas dos sindicatos. O que esperar o caminhoneiro para 2013 e 2014? Trabalho. Muito trabalho. O setor do agronegócio já aponta uma nova safra recorde para o ano de 2014. Então, muito trabalho. O que nós temos que fazer? Cobrar do governo federal para que acabe com os gargalos. Às vezes, pequenas mudanças acabam mudando o gargalo ou eliminando esse gargalo. Nós temos em Santos a situação do navio atracar um atrás do outro. Já foi sugerido por algumas pessoas que uma pequena alteração nisso, em vez de um atrás do outro, a 45 graus, nós triplicaríamos a quantidade de embarque. A gente vê a Avenida do Adubo, em Santos, a situação que os caminhoneiros acabam passando em Santos, sendo roubados, um imundície, você não tem onde tomar banho, você não tem onde comer, você não tem nada. Está aí, rodovias abandonadas, esburacadas, o custo Brasil nada mais é do que aquilo que o governo deixou de fazer. Se as nossas rodovias tivessem condições, o nosso custo era mais baixo, a China não teria deixado de comprar a nossa soja, teria de comprar soja em outro lugar. Então, o governo teria que repensar, e hoje se gasta milhões e milhões e milhões para dar uma cara que o Brasil não tem. Então, o governo federal tem que repensar nisso, principalmente nas áreas de descanso, o governo federal tem que repensar nisso. Nós temos relatos aqui de caminhoneiros que ficaram em centros de logística e de empresas que foram picados de cobra, porque era simplesmente uma picada no meio do mato. O caminhoneiro tinha que andar 1 quilômetro para achar um banheiro. Então, o governo não está preocupado com isso. O governo está preocupado em lucrar, fazer superávit. Ótimo, vamos fazer superávit. Mas vamos dar condição de trabalho para o caminhoneiro também, porque ele tem família, ele é consumidor, ele precisa ser digno e dar dignidade para a sua família.